Olá, eu sou a Aline Valek, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu espaço. Hoje eu resolvi abrir aqui esse episódio num formato um pouco diferente do que eu estou habituada a fazer, né, contando uma história. Então, aqui eu quero hoje te chamar para uma conversa. Quero mais bater um papo, compartilhar com você algumas ideias e reflexões para a gente meditar. Eu recebi uma mensagem de um ouvinte que ouviu o episódio anterior do podcast, O Futuro da Internet, e comentou comigo que acha que simplesmente perdeu a capacidade de imaginar futuros. Esse ouvinte é o Osmose, lá no Blue Sky. Um beijo para você, obrigada por ouvir o podcast. Eu acho que o Osmose não está sozinho nessa questão. Acho que a gente realmente está passando por uma crise de imaginação. Por isso eu achei que eu precisava trazer essa conversa para cá. Como você pensa no futuro? Você tem conseguido fazer isso? Aposto que é algo que te dá medo. Sim, eu acho que é algo que a gente evita fazer. Embora em determinados momentos, como agora, eu gravo do finalzinho de 2025, apesar de ser um momento em que a gente olha muito para trás, para o que a gente fez no último ano, o momento das retrospectivas todas, né? Também é um momento em que a nossa mente naturalmente se projeta para o futuro, a gente fazer planos para o ano que se aproxima, que se avizinha no horizonte, onde a gente espera não cometer os mesmos erros estúpidos dos últimos 12 meses, confiar nas pessoas erradas, insistir nas mesmas roubadas. Por que isso continua a acontecer? Vamos tentar pelo menos repetir erros de uma forma um pouco diferente? Mas não pense você que olhar para o futuro é uma exclusividade de pessoas esquisitas como eu, que escrevem ficção científica, que precisam especular, né, projetar o que vai acontecer daqui a 200, 300 anos. A humanidade vai existir? O que a humanidade vai estar fazendo? Vai existir dinheiro? Qual vai ser a comida do futuro? Será que já vai ser mais normalizado, ser algo menos exótico, comermos insetos, né, a principal fonte de proteína, de animais com pequenas patinhas? Pois é, eu penso muito em comer inseto, daí você vê por onde a minha mente anda. Mas eu acho que pensar no futuro está um pouco mais próximo do que isso da vida cotidiana. Por exemplo, uma lista de tarefas. Aposto que você tem uma aí do seu lado em algum lugar, assim como eu aqui no meu caderno. Porque ali a gente está listando coisas que estão no domínio do que ainda não aconteceu e do que precisa acontecer. Então, é uma forma da gente projetar e da gente controlar também o nosso futuro, nem que seja um futuro próximo, como as próximas horas, os próximos dias, as próximas semanas ou o próximo mês. Outro momento em que a gente pensa no futuro, e talvez por isso a gente evite, é quando a gente encara o nosso envelhecimento. É quando a gente pensa na velhice. A gente tem uma questão com o envelhecer, né? A gente acha que a gente vai ser jovem para sempre, a gente quer acreditar nisso. Mas pensar na velhice traz algumas ações práticas para o nosso presente, né? Como, por exemplo, tomar vergonha na cara, ir para academia, puxar ferro, para não ser uma idosa ou um idoso que não consegue levantar da cama, todo entrevado. Ou então quando a gente investe, né, investe em previdência, ou pensa o que a gente vai fazer depois da aposentadoria. E no meu caso, que sou uma artista autônoma, precarizada e, para além de tudo, workaholic, eu penso, será que um dia eu vou conseguir ficar sem trabalhar? Até quando eu vou conseguir trabalhar? E às vezes o futuro chega com um chute na porta, invade o seu ambiente, como quando eu recebi aqui uma newsletter de um autor brasileiro que eu acompanho, que é o Antônio Cherchenesky, que mandou um e-mail com o seguinte título: Quantos livros restam dentro de você? Apenas essa pergunta já me doeu, né? Já me desesperou um bocadinho. Então, nessa edição, eu vou deixar o link na descrição para você ler completo. Mas nessa edição, ele faz esse cálculo, né? Tenta projetar quantos anos de vida ainda tem, o que dá para fazer dentro desse tempo.
E a verdade é que a gente não tem como saber quanto tempo de vida a gente ainda nos resta. A gente pode fazer uma estimativa, no máximo. E aí, nesse texto, ele traz também alguns autores em que ele faz esse cálculo, né, da produção desses autores como uma base de comparação. E um desses autores que ele traz é o Philip K. Dick, autor de ficção científica, né, como do famoso livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que deu origem ao filme Blade Runner. E o Antônio escreve o seguinte: em 1963 e 1964, o Philip K. Dick escreveu um total de 11 livros. Olha só, ele digitava The End numa página, tirava da máquina de escrever, puxava outra folha e começava com o título de um novo romance. Gente, 11 livros no período de um ano. Como que ele conseguiu fazer isso? Que droga ele estava tomando? Alguém me indica. Quero saber. E aí o Chechensky continua nas palavras dele. Abre aspas. Philip K. Dick, estamos cansados de saber. Na verdade, não, Chechensky, eu não sabia desse fato, para mim é uma informação nova. Estamos cansados de saber, teve uma experiência mística em 1974, quando começou a se comunicar com uma entidade que ele supôs ser alienígena e que teria salvo a vida do seu filho, avisando-a da doença grave que ele tinha e levando Philip K. Dick a conduzi-lo ao hospital a tempo. A revelação divina ocorreu 8 anos antes de sua morte e levou a produzir o seu melhor romance, Vales, uma espécie selvagem de autoficção, no qual Philip K. Dick, o personagem, divide-se em dois, um deles que acredita no que vivenciou e o outro que é cético e desconfia da própria sanidade. Paralelamente a isso, como Roberto Bolanho é outro autor que ele fala na newsletter, ele pariu mais de 1000 páginas num diário alucinado que ficou conhecido como Exegeses. O Exegeses. Sabia Philip K. Dick que ele ia morrer aos 53 anos? Provavelmente não, mas ele escrevia à sua maneira contra o tempo. Fecha aspas. Se não é o seu caso de ter recebido a visita de uma entidade alienígena te dizendo quanto tempo de vida ainda te resta, você, assim como eu, todo mundo está soltão no desconhecido, do não saber. Eu não sei se eu vou ter tempo o suficiente para conseguir escrever e publicar todas as ideias de histórias que eu tenho. Isso é desesperador, mas pensando bem, por outro lado, também é desesperador saber. Imagina se eu sei quanto tempo me resta, quanta pressão vai existir sobre esses anos restantes que eu tenho para fazer aquilo que eu quero. Não sei se é tão melhor não, viu? E é aí que entra em cena uma grande conhecida nossa, uma antiga conhecida nossa, que é a ansiedade. Portanto, não me diga que você não tem capacidade de pensar no futuro se você faz parte do meu time de pessoas que à noite deitam a cabeça no travesseiro e põem-se a imaginar os piores cenários possíveis, né? A tentar antecipar em relação aquilo que a gente vai fazer, seja uma apresentação, uma entrevista, um projeto, um encontro, o que for. E a gente fica antecipando na nossa cabecinha criativa tudo que pode dar de errado. A rejeição, a vergonha, a humilhação, algo muito ruim pode acontecer para impedir isso, uma tragédia de proporções globais, né? A nossa cabeça vai escalando aí as catástrofes cada vez maiores. Então, isso é uma forma também de visualizar futuros, mas cabe a gente pensar no que a gente está usando essa nossa capacidade, essa nossa habilidade, essa nossa energia criativa. É para nos paralisar? É para nos manter com medo de fazer aquilo que a gente quer fazer? Não é por acaso que a gente acaba evitando pensar no futuro. Ter visões de futuro normalmente aparece como uma maldição.
Só lembrar de algumas histórias, como por exemplo a do mito de Cassandra, da mitologia grega. Talvez você já conheça a história de uma jovem belíssima que estava lá só cuidando da vidinha dela, numa boa, quando aparece Apolo, se apaixona por ela, mas ela não corresponde, pelo menos não da forma que Apolo gostaria, no esquema que Apolo gostaria. E como vários machos que não suportam a rejeição, ele a amaldiçoa. Então ele a presenteia, por assim dizer, com o dom da visão de futuro, mas jamais ninguém acreditaria em nenhuma de suas previsões. Então Cassandra chega a prever a destruição de Troia. Chega a ela imagens da cidade tomada, da cidade destruída. Inclusive ela consegue prever que, gente, vai chegar um cavalo aí que não vai dar bom não, manda devolver. E escutam ela? Claro que não. Deixam o cavalo entrar e o resto é a história que você já conhece. A cidade é tomada, Cassandra, inclusive, é feita prisioneira, levada como prisioneira para o rei inimigo e assassinada. Ela realmente não tem um final muito bom. Outro exemplo que me vem à mente é a Raven, das Visões de Raven, sim, aquela série do SBT que passava na hora do almoço. A Raven, uma adolescente americana que também tinha esse dom da clarividência, ela recebia esses flashes do futuro como spoilers do final do episódio. Só que a maldição dela, vamos dizer assim, diferente da Cassandra, é que esse futuro que ela via e que ela tentava impedir que acontecesse de alguma forma, nas suas tentativas atrapalhadas de alterar o futuro, ela fazia justamente que aquelas visões acontecessem na realidade. Como profecias autorrealizáveis, ao saber o que vem pela frente, ela acaba, sem querer querendo, ali criar as condições para que aquilo que ela estava tentando impedir acabasse acontecendo. E essas histórias, acho que a maioria das histórias que trata de profecias, visões de futuros, acaba trazendo esse elemento do futuro como algo fixo no horizonte de acontecimentos. Então, não importa o que você tente fazer para alterar aquela previsão, ela vai acabar acontecendo, né? Quase como um destino inevitável. Então, se não adianta nada mudar, do que adianta antecipar o que vai acontecer? Isso me faz lembrar de um outro personagem, dessa vez da vida real, um cientista chamado James Lovelock. Eu já falei dele aqui nesse podcast, tá no episódio As Previsões de Lovelock, o Profeta de Gaia. Bem, ele não tem o dom da clarividência, nem como Raven, nem como Cassandra, mas baseado em dados científicos, ele trouxe algumas previsões tenebrosas que eu contei no episódio, lembra? Até 2040, Berlim já será tão quente quanto Bagdá. Partes de Beijing se tornaram deserto e os chineses terão que fugir para a Sibéria, o que pode tornar uma guerra entre Rússia e China quase inevitável. Até 2100, mais de 6 bilhões de pessoas vão morrer. A população da Terra encolherá para 500 milhões de habitantes, que terão de viver no Ártico, onde o clima ainda será tolerável. Cientistas são as Cassandras do nosso tempo. Eles alertam, alertam, alertam e ninguém escuta. Porque o que a gente tem visto, ao invés de medidas para impedir que isso aconteça, é justamente uma aceleração de tudo isso. Então é isso, não tem jeito, previsões para o futuro sempre se concretizam, principalmente quando elas são pessimistas. Então eu vou deixar a indicação para você ouvir esse episódio completo depois, coloca aí na sua lista para você ouvir sobre o Lovelock, porque ele foi um cientista envolvido na pesquisa responsável pela detecção do buraco na camada de ozônio algumas décadas atrás. E esse alerta do que estava acontecendo, do que estava causando isso, tornou possível as medidas, né, que foram tomadas globalmente e acabou se revertendo isso, né? Esse buraco na camada de ozônio foi só diminuindo, diminuindo e essa camada está se recuperando, está cada vez mais espessa. Então, dá alguns indícios para a gente de que sim, é possível a gente moldar, a gente mudar o nosso futuro.
Eu vou ler aqui um trechinho de uma das minhas melhores leituras de 2025, que foi o livro Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro. As evidências históricas mais antigas sobre a ocorrência de sonhos remontam ao próprio início da civilização. Todas as grandes culturas da antiguidade apresentam referências ao fenômeno onírico, marcadas em cascos de tartaruga, tabletes de barro, paredes de templo ou papiros. Uma das funções mais frequentemente atribuídas ao sonho é a de oráculo capaz de desvendar o futuro, determinar presságios, ler a sorte e adivinhar o desígnio dos deuses. Os sonhos eram levados muito a sério na Grécia Antiga, situando-se no cerne da medicina e da política. O mesmo ocorreu em civilizações mais antigas, como no Egito e na Mesopotâmia. E então, num trecho um pouco mais adiante, ele continua. Muito antes de Freud, acreditava-se que os sonhos diziam respeito ao futuro. Depois dele, o sonho passou a ser visto como reflexo impreciso, mas significativo do passado. Decorridos quase 80 anos desde a sua morte, acumulam-se evidências de que ambas as concepções são corretas. Passo a passo, através de uma jornada sinuosa, toma corpo uma teoria geral do sono e dos sonhos que compatibiliza passado e futuro para explicar a função onírica como ferramenta crucial de sobrevivência no presente. O Oráculo da Noite é um livraço. Ele traz os sonhos de diversos ângulos e o Siddhartha Ribeiro é um neurocientista, um pesquisador, então ele vai trazer a perspectiva científica. Ele fala de diversos estudos que foram feitos ao longo do tempo, que buscaram entender o que são os sonhos, por que a gente sonha, qual a função de ficarmos visualizando essas imagens doidas quando a gente sonha. E ele faz isso do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista histórico e cultural, porque ele mergulha na cultura de diversos povos ao decorrer da história, de várias partes do mundo. Ele volta lá no Neolítico, na Idade da Pedra, passa pela cultura persa, indígena, viking, enfim. Traz dezenas de relatos de sonhos proféticos, de figuras históricas que sonharam com esses indícios de futuro, com coisas que se concretizaram ou não da forma que imaginaram. Tem a história de um líder indígena norte-americano que sonha com uma estratégia de guerra para tentar encurralar os colonizadores brancos contra o mar. Os guerreiros indígenas conseguem colocar em prática a estratégia, destroem a colônia, forçam os brancos a fugirem pelo mar, no que se tornou o maior ataque indígena contra uma cidade branca nos Estados Unidos. Ou a história de uma rainha nórdica que sonha com uma árvore que começa a crescer, as raízes perfuram a sua carne, se cravam no chão, se espalham pela terra, se expandem por vários territórios, aí simbolizando o impacto que a sua linhagem teria, porque ela seria a mãe do primeiro rei da Noruega. Conta também diversas histórias de batalhas onde o sonho de um comandante teve um papel fundamental. Conta aquela história famosa na Bíblia, né, do faraó que sonhou com as 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, que só José conseguiu interpretar esse sonho, que era basicamente um alerta, né, para o governante se preparar, porque depois de anos de muita fartura e prosperidade, o reino ia enfrentar uma crise climática, passar por uma escassez de alimentos, então eles teriam que se preparar e estocar alimentos para passar por esse período. Por mais que essas narrativas mostrem os sonhos proféticos caindo na cabeça de grandes personagens, reis, rainhas, generais, líderes religiosos, os sonhos são processos que acontecem dentro da cabecinha de todo ser humano, desde os primórdios da humanidade, desde que a gente se entende como Homo sapiens. Vamos pensar em uns 300 mil anos, que o Siddhartha coloca aqui mais ou menos como o período em que o nosso hardware, né, a nossa composição física, o nosso cérebro é mais ou menos o mesmo. E desde então a gente sonha. E a gente carregar essa característica por tanto tempo, assim como outros animais que também sonham, mostra que isso tem uma vantagem evolutiva. A gente não é por acaso que a gente sonha. O Siddhartha fala muito nesse livro da relação entre sono e aprendizado. Como é que o sono permite que a gente consolide a nossa memória. Ou seja, é esse processo em que a gente vai colocar a cabecinha no travesseiro de noite e o cérebro começa a repassar tudo que ele viu. Então,
começa a selecionar, a priorizar o que é importante para nós, precisa ser guardado, e o que pode ser esquecido, né? Ou pelo menos guardado, mas no fundo da gaveta. E é no meio disso que o cérebro faz uma coisa muito louca, que é produzir essas imagens aparentemente aleatórias e sem sentido, com esses fragmentos de memória que a gente vai colhendo durante a vida, trazendo aí os nossos traumas mais profundos, lugares, pessoas, conversas, detalhes bobos que a gente viu no dia a dia e transforma numa historinha que a gente assiste enquanto está adormecido. Quando a ciência começou a se debruçar sobre isso, alguns cientistas defenderam que essa produção onírica era aleatória. Era só o cérebro misturando essas imagens que estão ali armazenadas na nossa cabeça sem muito critério. Mas com o tempo foi se descobrindo que não é bem assim, que essas imagens carregam sim significado, ele só não é óbvio à primeira vista. É preciso que o sonhador o decodifique, e esse significado pode ter um impacto muito grande na vida do sonhador. O Carl Jung, que foi discípulo do Freud, mas acabou seguindo uma vertente bem diferente da psicanálise, dizia que o sonho prepara o sonhador para o dia seguinte. E, de fato, o sonho tem esse papel de nos ajudar, não sei se preparar, mas pelo menos elaborar a vida desperta. Porque é como se fosse um simulador de possibilidades que a gente tem instalado no nosso sistema. E ele permite a gente repassar situações, ou então montar cenários imaginários para ver como a gente se sai, ou o que nos faz sentir, ou então colocar em prática o que a gente está aprendendo, né? Como sonhar que a gente está falando num outro idioma, acontece muito comigo. Essas simulações permitem a gente aprender, fixar algum conhecimento ou uma memória, ou se preparar mentalmente para alguma situação difícil, como quando nossos ancestrais sonhavam com caçadas ou formas de emboscar o inimigo, ou às vezes é uma situação emocional mesmo, né? A gente elaborar a perda de alguém, a perda de algo na nossa vida. E às vezes essas possibilidades simuladas enquanto a gente dorme coincidem com o que acontecem depois na realidade. E aí, nesse caso, o sonho se torna profético. E não porque seja manifestação de um poder, de uma pessoa escolhida, mas porque é uma questão estatística mesmo, né? Se a gente vai repassando probabilidades e que estão ligadas ali à nossa realidade, alguma delas vai acontecer, tem a chance de acontecer. Isso me lembra que esses dias eu sonhei que o Macron, o presidente da França, decretava guerra contra algum país e ele dava um discurso ao vivo na TV, o mundo todo assistindo apreensivo, ali em pânico, porque ele falava que ia acionar o seu arsenal de armas nucleares. Então, assim, o maior clima de tensão. E aí, no meio do discurso, ele mete uma publi da Insider. E eu fiquei, assim, muito bolada com esse sonho. O que isso significa? E eu fiquei pensando que talvez seja porque não importa quem seja o mais poderoso do mundo, a publicidade sempre vai vencer. Mesmo no meio de uma guerra nuclear, a publi irá triunfar. Bem, esse é um sonho que eu espero que não seja uma profecia. O que você acha que isso significa? Alguém me ajuda a interpretar? Coloca aí nos comentários. Os sonhos são também um mecanismo que projeta nossa mente para o futuro, porque também é onde a gente pode visualizar aquilo que a gente deseja. E o que é o desejo, se não algo que está além do horizonte do que já aconteceu, né? É algo que não aconteceu ainda, é algo que a gente está em busca, que a gente precisa realizar de alguma forma. Então, os desejos, aquilo que a gente quer, acaba sendo essa bússola que direciona a gente, impulsiona a gente para frente, para o futuro, né? Era Freud quem dizia que os sonhos apontam sempre para a realização de um desejo. Aí você pensa, não, Aline, não pode ser, porque tem dias que eu sonho, sei lá, que um demônio agarra minhas pernas, me traga pro abismo, come toda a minha carne e chupa meus ossos como se fosse um palitinho de dente. Você vai dizer que isso é um desejo? Pois é, eu também bati o pé quando eu li a teoria dos sonhos e o Freud diz, sim, mesmo dentro dos conteúdos oníricos, esquisitos ou desagradáveis, tem um desejo escondido. Isso acontece, de acordo com Freud, porque todos nós temos desejos que não gostamos de confessar nem a nós mesmos, né? Às vezes é insuportável encarar aquilo que a gente quer de verdade. Mas a gente não consegue fazer desaparecer esses desejos reprimidos. Eles estão ali e eles dão um jeito de vir à tona. É quando a gente dá bobeira e dorme que eles vêm.
né? Mesmo que distorcidos, usando um disfarce para conseguirem passar pela censura da nossa mente. Ou seja, muitas vezes o sonho é a realização disfarçada de um desejo reprimido. Começa a prestar atenção. Voltando à questão inicial do episódio, será que estamos perdendo a capacidade de imaginar futuros? Bem, acho que todos esses exemplos que eu trouxe aqui ilustram que, na verdade, não. Né? A gente vem equipado já com essa capacidade de imaginar futuros, projetar futuros, e a gente faz isso cotidianamente, estando dormindo ou acordados. Não é apenas algo que alguns escolhidos com poderes especiais, futurólogos, ou quem escreve sobre futuro, ou profetas, ou economistas são capazes de ter esse dom. Né? Eu acho que a gente precisa pensar no futuro mesmo como uma forma também de continuar vivos e de continuar se motivando, fazendo coisas, né? Eu acho que essa sensação que a gente tem vem da gente estar vivendo um momento de desesperança, da gente não estar conseguindo enxergar novos horizontes para além daquilo que a gente já tem, e aquilo que a gente já tem, vamos combinar, é muito ruim. Né? E a gente só vê a tendência a piorar, como a gente falou no episódio anterior do futuro da internet, que a tendência, as coisas estão sendo feitas para ficarem cada vez piores, isso de propósito. Porque esse mundo que está sendo arquitetado e construído pelo fascismo, né, pela extrema-direita, que a gente está vendo agora se levantar, o projeto é acabar com a imaginação das pessoas, para justamente não ter um ponto de retorno, a gente não conseguir imaginar outras possibilidades. E até a internet está virando uma ferramenta, né, para esse projeto, no sentido de criar várias distraçõezinhas para a gente estar sempre olhando para uma outra coisa que não para nós mesmos, para as nossas criações, para os nossos próprios pensamentos. Então, para encerrar o episódio de hoje, eu vou propor aqui um breve exercício de imaginação. Não importa o que você estiver fazendo, se você estiver lavando a louça ou caminhando, não precisa nem fechar os olhos, mas tenta visualizar dentro da sua cabeça como se fosse um sonho mesmo, o que eu for aqui te guiando. A gente vai imaginar o futuro como um lugar, mas não qualquer lugar. É como um corredor. Uma galeria infinita, não importa o quanto você ande, você nunca consegue ver o final. E dos lados do corredor tem portas, muitas portas a perder de vista. O futuro é um lugar com muitas portas. Atrás de cada porta tem uma possibilidade. E possibilidades nem sempre vão se concretizar. O futuro pertence ao campo do impermanente. Ele não é fixo e imutável, ele já não está determinado, ele pode mudar, o tempo é maleável. Então, por mais que por trás de várias dessas portas tenha várias possibilidades de cenários de crise, mesmo se elas acontecerem e se concretizarem, não tenha medo, elas não vão durar para sempre, elas também vão passar. Inclua nos seus cálculos a possibilidade de algo dar certo, para variar. Eu sei que é um impulso primitivo muito mais forte já pensar em tudo que pode dar errado, porque viemos de ancestrais que tiveram que lidar com muito medo para sobreviverem. Mas tenta exercitar a sua imaginação para o outro lado também. Se você costuma pensar em grandes catástrofes, e se acontecer o inverso? E se acontecer o que eu desejo? Então você segue andando nesse corredor e vai tomando a consciência de que o futuro é sempre uma obra de ficção, de que dá para pensar nele com a mesma liberdade criativa de quem escreve ficção científica, sem essa necessidade de pensar numa previsão que se realize. Não, você não precisa. O importante não é a gente acertar o destino, mas sermos capazes de fazer essa viagem. Então você vai parar na frente de uma porta, escolha uma porta para abrir.
e diz o que você vê do outro lado. O que acontece. Deixa essa possibilidade invadir a sua mente. Ela não precisa fazer sentido agora. Quando terminar esse episódio, escreve sobre isso. Anota o que te veio. Guarda, ano que vem você revisita. E aí você diz se virou ou não uma profecia. Bem, antes de ir, eu quero aqui fazer um convite para o seu futuro. No dia 17 de janeiro de 2026, vai rolar o primeiro encontro ao vivo do Clube do Livro aqui do nosso podcast, o Clube de Leitura Bobagens Imperdíveis. A gente está lendo vários títulos de ficção científica. O primeiro deles, agora em dezembro, foi O Mundo Resplandecente, da Margaret Cavendish. E nesse primeiro encontro ao vivo, em que a gente vai conversar sobre esse livro, teremos uma participação especial. Sim, estamos chiques. É a Carol Chiovato, escritora brasileira contemporânea de literatura fantástica, para a gente conversar sobre o livro da Cavendish, para a gente falar sobre mulheres na literatura fantástica. Acho que vai ser um encontro bem legal. O link para você garantir o seu ingresso está na descrição. E você também pode participar do nosso clube gratuitamente, vindo para o nosso grupo de WhatsApp. A nossa próxima leitura vai ser outra mulher na literatura fantástica. Vai ser a Diná Silveira de Queiroz. O livro é de 1960, nós vamos ler Eles Herdarão a Terra. Dá uma olhada aí também no link na descrição para você vir ler com a gente. Quero agradecer imensamente a você que me ouve, você ouvinte que me acompanhou agora em mais uma jornada, você ouvinte que financia essas minhas loucuras. É por vocês que eu volto e é graças a vocês que esse podcast continua de pé. E se você gosta também de ouvir esses episódios, as histórias que eu conto aqui do meu jeitinho, você também pode contribuir para a continuidade deste projeto, se tornando um apoiador lá em alinevalek.com.br/apoie, contribuindo com qualquer valor a partir de R$5, vai me dar aquela força, aquele respiro, mas você também pode contribuir de forma totalmente grátis, espalhando os episódios por aí, compartilhando para os amigos, jogando nos grupos de WhatsApp, isso ajuda muito. E outra forma totalmente grátis de apoiar este podcast, e que eu sempre esqueço de pedir, é deixar uma avaliação aí na plataforma que você utiliza, né? Tascar umas estrelinhas para mim aí se você usa o Spotify, o Apple Podcasts. Isso também ajuda bastante e eu prevejo grandes fortunas na vida de alguém que tascou 5 estrelinhas aí pro podcast. Então, feliz ano novo, a gente conversa de novo em 2026, se tudo der certo. Beijo.